Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gol de Mapa. Sou o Jandi, professor de Geografia apaixonado por futebol. Hoje vou falar sobre outro estado brasileiro e o especial de hoje é sobre o estado de Alagoas, falando sobre as características gerais, história, cultura, curiosidades e sobre o futebol local. Alagoas é um dos estados da região Nordeste, um dos 9 estados. Faz fronteira com Pernambuco, Sergipe, Bahia e o Oceano Atlântico. Possui 27.830 quilômetros quadrados de extensão e 102 municípios. A população estimada em 2022 era de pouco mais de 3 milhões de habitantes e o IDH é considerado médio, na casa do 0,684. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do estado de Alagoas, que inicia ali por volta do século XVI com uma invasão de franceses que, logo após, teve seu território retomado pelos portugueses ali por volta de 1535, fazendo parte da capitania de Pernambuco. Depois, nós temos algumas expedições que ajudaram a interiorizar o território com a fundação de algumas vilas com incentivo de plantio de cana-de-açúcar e formação de engenhos. Em 1630, os holandeses invadem Pernambuco, chegando a ocupar Alagoas até 1645, quando os portugueses reconquistam o controle do território. Nos anos seguintes, Alagoas se torna uma comarca, ou seja, ela passou a ter uma jurisdição dividida, mas a condição de estado só acontece em 1817, sendo considerada uma capitania. Lembrando que capitanias hereditárias eram a forma de divisão do território brasileiro naquele período e cada capitania tinha o seu capitão escolhido pelo rei de Portugal para administrar estes territórios. Durante muitos anos houveram conflitos com os portugueses, e entre esses conflitos, em 1891, houve a criação da Constituição do Estado de Alagoas. Alagoas também ficaria conhecida por concentrar o maior quilombo do país, que é o Quilombo de Palmares, localizado na atual União dos Palmares, com a liderança de Zumbi, que chega ao fim em 1694, em uma expedição bandeirante. O Zumbi ele foi morto somente em 1695, no dia 20 de novembro, o dia que marca a consciência negra. Complementando um pouco a história de Alagoas, as maiores cidades do estado são Maceió, que é a capital, Arapiraca, Rio Largo e Palmeira dos Índios. Alagoas é um estado com algumas curiosidades interessantes. Ainda sobre a história do estado, os dois primeiros presidentes do Brasil nasceram em Alagoas, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E aí tem a dica de monumento, que é o Memorial à República, que homenageia os dois primeiros presidentes do país. O turismo em Alagoas geralmente se relaciona com as praias, né, as belíssimas praias que ganham o apelido de Caribe brasileira. Então, em Maceió, nós temos as praias do Pajuçara, do Francês, e nós temos o município de Maragogi, que estão entre os locais mais visitados do estado. Ainda sobre o turismo, nós temos a cidade de Piranhas, que fica nas margens do Rio São Francisco, que possui canyons e também a Rota do Lampião, que mostra os últimos passos do líder cangaceiro até a Grota dos Angicos, onde ele encontra o seu fim. Sobre a culinária de Alagoas, o prato que mais representa o estado, principalmente na região litorânea, é o sururu de capote. O sururu ele é um molusco que ele acaba sendo cozido com temperos como coentro, cebola, alho, no leite de coco e geralmente ele é servido com a farinha de mandioca como acompanhamento. Sobre a economia de Alagoas, o setor terciário que corresponde à maior produção de riquezas, principalmente com o turismo. O setor primário, destaque para a mandioca, para a pecuária, principalmente de bovinos para corte e leite, e a cana-de-açúcar, tanto que Alagoas é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do país. Isso faz com que o setor secundário, principalmente relacionado à agroindústria para a produção de açúcar e etanol, se destaque também. Agora eu vou falar sobre algumas personalidades famosas do estado de Alagoas. Para iniciar, nós temos o Graciliano Ramos, que é um dos maiores autores brasileiros da história, com obras como Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Depois nós temos o professor Aurélio Buarque de Holanda, famoso pelo dicionário Aurélio, lembrando que o Aurélio ele era parente do Chico Buarque, famoso cantor de MPB. Depois nós temos o Djavan, que é um dos maiores cantores da música popular brasileira. O Djavan, aliás, quase se tornou jogador de futebol. Outro exemplo da música é o Hermeto Pascoal, compositor e multi-instrumentista extremamente criativo, que faleceu em setembro de 2025.
E por último, nós temos a Marta, que é a maior jogadora de todos os tempos, eleita 6 vezes melhor do mundo pela FIFA. Agora eu vou falar sobre os principais clubes alagoanos. Para iniciar, nós temos o CRB, ou Clube de Regatas Brasil, também chamado de Galo da Pajuçara, que é o bairro onde foi fundado o clube, e tem como cores o vermelho e o branco. O mascote é o Galo da Campina. Agora nós vamos falar do CSA, que é o Centro Esportivo Alagoano, chamado de Azulão do Mutange, que é o bairro onde ficava a sede do clube, e tem como cores o azul e o branco. Foi forçado a sair da sede por conta do afundamento do solo em Maceió, por conta da mineração do sal-gema. Seu mascote, aliás, é o azulão. Agora eu vou falar sobre o ASA, ou Agremiação Esportiva Arapiraquense, também chamado de Gigante de Alagoas e Fantasma, que é alvinegro, ou seja, preto e branco. Seu mascote é o Fantasma, e esse apelido Fantasma ficou ainda mais famoso por eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil em 2002. E por último, nós temos o Coruripe, da cidade de Coruripe, conhecido como Hulk, que ganhou 3 campeonatos alagoanos e tem como cores principais o verde e o branco. Seu mascote não poderia ser outro, né? É o Hulk. Os estádios destaques de Alagoas ficam por conta do Rei Pelé, que fica na capital, Maceió, com capacidade para 19 mil torcedores, onde jogam o CRB e o CSA. E depois nós temos o Coaraci da Mata Fonseca, também conhecido como Fumeirão, com capacidade para 18 mil torcedores, no caso é onde o Asa joga. Fumeirão é o apelido por conta da cidade de Arapiraca, que é conhecida como a Terra do Fumo. E o fumo ele foi responsável por transformar Arapiraca na segunda cidade mais importante do estado. Agora eu vou iniciar a minha seleção de jogadores nascidos no estado de Alagoas. O goleiro escolhido foi o Flávio, também chamado de Flávio Pantera, que fez história no Paraná Clube, Atlético Paranaense, América Mineiro e CSA. No Atlético Paranaense, ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 2001. Infelizmente, o goleiro Flávio faleceu em julho de 2025. Para a lateral direita, eu escolhi o Wagner Diniz, que teve passagens pelo Vasco, São Paulo. Aliás, o Wagner Diniz era extremamente veloz, o que faz com que ele seja conhecido por ter sofrido muitos pênaltis. Agora eu vou falar sobre as nossas opções de zaga, e o primeiro citado será o Pepe, zagueiro naturalizado português com passagens pelo Real Madrid e pelo Porto. O próximo é o zagueiro Índio, também chamado de Índio Alagoano ou Índio Ferreira, com passagens de destaque pelo Juventude e pelo Beitar Jerusalém. Pelo Juventude, aliás, ele foi campeão da Copa do Brasil em 1999. O próximo jogador citado é o lateral esquerdo Reinaldo, também chamado de King Naldo, que teve passagens pelo São Paulo, pelo Grêmio e hoje joga pelo Mirassol. Aliás, Reinaldo é conhecido por ser um ótimo batedor de pênaltis. O volante escolhido foi o Otávio, com passagens pelo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e atualmente joga no Fluminense. Continuando o nosso meio de campo, nós temos o Souza, com uma passagem vitoriosa pelo São Paulo. Hoje o Souza ele é comentarista. Fechando o meio de campo, não poderia ser outro jogador a não ser Zagallo, que simplesmente ganhou 4 Copas do Mundo, 2 como jogador, uma como técnico, que foi a Copa de 70, onde o Zagallo montou provavelmente um dos melhores times da história, se não o melhor, e ainda foi coordenador técnico na Copa de 94 nos Estados Unidos. Então o Zagallo seria a minha escolha, e ele poderia escolher a posição que ele gostaria de jogar, porque o Zagallo ele contribuiu para o futebol brasileiro de uma forma muito importante. Jogando um pouco mais recuado, eu colocaria o Roberto Firmino, que é um jogador extremamente inteligente, tático, se destacou no Liverpool, com passagens pelo Hoffenheim da Alemanha, passagens pela seleção brasileira. Aliás, foi revelado no Figueirense, jogou a Copa do Mundo. Então, o Firmino seria a minha escolha e seria meu camisa 10. E agora, finalizando a dupla de ataque, eu vou escolher o Aloysio Chulapa, com passagens pelo São Paulo e pelo PSG. No São Paulo, ganhou 3 campeonatos brasileiros e um Mundial de Clubes. E o William José, que também tem passagens pelo São Paulo, passou pelo futebol espanhol, Real Sociedad, Betis, e agora joga no Bahia. Então seria a minha dupla de ataque, jogando um pouco à frente do Roberto Firmino, que é um jogador tático, inteligente, conseguiria jogar atrás de 2 centroavantes. Chegamos ao fim de mais um episódio do Gol de Mapa. Acompanhe o nosso projeto nas nossas redes sociais, como Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!